Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Academia do Sol no YouTube. Bom, galera, hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre o mercado de trabalho. Bom, muita gente acha que o setor fotovoltaico é só para engenharia elétrica, mas poucos sabem que existem outras áreas de engenharia que conseguem abranger também lá dentro do setor fotovoltaico, que tem muita demanda, reprimida inclusive, né, com pouca gente atuando no setor e que precisa muito de ter um apoio de algumas outras engenharias envolvidas aí em todo o processo da cadeia produtiva do setor fotovoltaico. Então, solta a vinheta da Academia do Sol, que hoje eu vou falar sobre o mercado de trabalho na engenharia no setor fotovoltaico. Primeiramente, eu quero contar para vocês um pouco sobre o mercado de energia, o mercado de engenharia. Existem várias engenharias que podem, dentro do setor fotovoltaico, fazer parte também, além da engenharia elétrica, que eu vou falar para vocês também um pouco sobre o mercado de trabalho da engenharia elétrica dentro do fotovoltaico. Mas para provar para vocês que existem algumas outras engenharias que estão presentes dentro do setor de energia solar fotovoltaica, vou começar falando sobre outras engenharias que não é elétrica. Primeiramente, vou começar falando para vocês sobre a engenharia de produção. Bom, engenharia de produção, como muita gente sabe, né, um pouco sobre a própria engenharia de produção, é uma engenharia que é voltada muito para a área de recursos humanos, para a parte de finanças e para a parte de materiais. Então, todo o controle dessas áreas que eu falei para vocês dentro da cadeia produtiva é a engenharia de produção que faz parte da composição lá do time que gerencia isso tudo. Então o engenheiro de produção ele tem dentro das suas atividades, né, realmente acompanhar toda a cadeia de produção dentro da parte de insumos, dentro da parte de controle de processos, controle de logística, controle de materiais. Então tudo que envolve realmente o produto está dentro da engenharia de produção. Então desde a sua fabricação até a sua entrega, né, dentro do setor logístico, né, que existe na cadeia produtiva brasileira ou mundial no caso, né? Então tudo que envolve essas etapas que eu falei para vocês correspondem a atividades de engenheiro de produção, tá? Dentro do mercado de trabalho, né, dentro do setor que o engenheiro de produção pode trabalhar, tem área de logística, dentro da saúde inclusive, tá gente? Pouca gente sabe, mas o engenheiro de produção ele também está dentro da área de saúde, porque um remédio, por exemplo, ele precisa ser fabricado de alguma forma e ele precisa ser entregue dentro da cadeia de distribuição, né, até chegar na farmácia, enfim, chegar no cliente final. Então tudo isso também é escopo também que pode ser gerenciado por um engenheiro de produção, tá? Área de telecomunicações também, área de varejo inclusive, né, que tem muita logística envolvida. A indústria em geral, né, toda a indústria, você vai ter produção, né, a indústria tá para produzir alguma coisa, então a indústria também, obviamente, vai necessitar de um engenheiro de produção, né? E, obviamente, como eu estou aqui para falar de energia solar, a energia solar fotovoltaica também necessita de engenheiro de produção. Aonde que o engenheiro de produção vai entrar dentro da energia solar? Bom, eu posso falar para vocês que existem três principais áreas que o engenheiro de produção ele pode atuar dentro do setor fotovoltaico. A logística na importação do equipamento, então desde de quando o equipamento é importado, né, se ele for importado, como na maioria dos casos alguns componentes são importados, né, como módulos, inversores principalmente, tá? Como esses componentes que são basicamente a base, né, da energia solar fotovoltaica, módulo e inversor. Então, esses dois componentes eles são, na sua larga maioria, importados, né, vêm de outros países. Então, toda essa cadeia logística para importação, ela é escopo também do engenheiro de produção. Então, você cuidar desde a negociação, né, da negociação para o transporte, né, dos contêineres, a parte logística, o desembaraço. Claro que o engenheiro de produção não vai fazer de fato, né, a área de comércio exterior, que é outra área, né, que não é de engenharia de produção, mas cuidar dessa logística, né, que o material chegue no porto e consiga chegar na distribuidora, é uma função que o engenheiro de produção pode exercer. Então, a gente sabe que existem muitos problemas envolvidos em logística de transporte de navios, por exemplo. A gente teve o problema do canal de Suez há uns anos atrás, um ou 2 anos atrás, que deu um impacto enorme, né, no custo do frete. Então, esse controle de custo também da importação, o custo logístico, né, do frete, é um escopo que a engenharia de produção pode tomar conta também, porque isso vai impactar no preço final do produto, né? Então, essa é uma das etapas que o engenheiro de produção vai estar dentro do setor fotovoltaico. Outra etapa, obviamente, chegou da logística, da importação, vai chegar na distribuidora. E aí tem um grande desafio. O Brasil tem proporções continentais. Então, cuidar da cadeia de produção, entender os custos logísticos, os custos de frete, caminhão, enfim, do que for transportar, né, o material fotovoltaico,
também é escopo do engenheiro de produção. Ele pode fazer esse cálculo, ele pode embutir todo esse valor logístico, né, dentro do preço final para não ter prejuízo para a distribuidora. Então, também é escopo do engenheiro de produção. A cadeia de produção dos insumos, né, e dos produtos principais. Então, toda a produção, né, vamos colocar aqui que a gente tem produção nacional, que a gente sabe, em maior escala, obviamente. String box, DPS, disjuntores, todos os periféricos, né, que envolvem a própria estrutura de fixação, todos esses periféricos que envolvem, né, a composição do material fotovoltaico também podem ter participação da engenharia de produção, porque tem produção, né, tem industrialização. Então o engenheiro de produção ele vai ter também papel ali dentro na industrialização e na distribuição desses produtos também, tá? Então tudo isso pode ser feito pelo engenheiro de produção, tá vendo? Como eu falei para vocês inicialmente, não só de engenharia elétrica vive a energia solar fotovoltaica. Engenharia de produção também tem o seu espaço, beleza? Outra engenharia que tem papel fundamental, tá, gente, no processo fotovoltaico, né, de toda a instalação fotovoltaica, é a engenharia mecânica, tá? Pouca gente sabe disso, inclusive. Muita gente acha que só a engenharia civil vai ajudar na parte estrutural, mas não. A engenharia mecânica, ela também ajuda, tá? Por quê? Porque o engenheiro mecânico tem atribuições de certificação em estruturas metálicas. Então, o engenheiro mecânico ele tem uma participação fundamental ali na energia solar fotovoltaica. Mas, falando da engenharia mecânica no geral, o que o engenheiro mecânico faz? Bom, no geral, toda a cadeia de manutenção e de desenvolvimento de equipamentos são atribuições de engenheiros mecânicos, né? Então você projetar peças, você projetar maquinário, você fazer essa projeção de motores, então muita coisa tem envolvimento, né, da engenharia mecânica. Então toda a cadeia industrial brasileira vai ter participação com certeza de engenheiros mecânicos, tá? Além disso, gente, não só para a parte de engenharia de produção, mas todas as engenharias, né, elas têm também papel fundamental na área de gestão, né, gestão de processos, então de qualidade, de análise de dados, então tudo isso é escopo de um engenheiro, inclusive de engenheiro mecânico. Então, além de maquinários, né, e peças, enfim, você também tem para engenheiro mecânico áreas de mineração, alimentos, eletrodoméstico, produção de veículos, que é muito forte, principalmente no norte do Brasil, né? E também na região sudeste também tem algumas fábricas de carro. Aliás, no Brasil todo, né, a gente tem. Centro-oeste também tem, nordeste também tem. Então, produção de veículos também está muito envolvida, obviamente, com a engenharia mecânica, tá? Então, o engenheiro mecânico ele tem uma gama enorme aí de funções, né, dentro da cadeia industrial e de produção no Brasil todo, tá? E, obviamente, como eu falei com vocês, o setor fotovoltaico também tem espaço para engenharia mecânica. Como eu já antecipei lá no começo, a parte de estruturas metálicas envolve muito a engenharia mecânica. Então, a avaliação de estruturas metálicas de edificações e elaboração de laudos estruturais para estruturas metálicas pode ser uma atribuição de engenheiro mecânico, não só de engenheiro civil, tá, gente? De engenheiro mecânico também. O engenheiro mecânico pode analisar a estrutura metálica. Ele tem gabarito, ele tem estudo para fazer isso, tá bom? Então, se você está fazendo engenharia mecânica, tá aí uma boa oportunidade, porque é um ponto muito crítico, né, de uma instalação fotovoltaica, você fazer uma análise estrutural, principalmente de estruturas metálicas, né, que a gente sabe que em alguns locais elas são construídas basicamente para suportar as telhas, né? Então, como as telhas metálicas elas não são tão pesadas, às vezes a estrutura ela não é tão bem feita, por isso precisa de uma análise estrutural para saber se precisa de algum reforço ou se é possível colocar o sistema fotovoltaico lá, tá? Se por algum acaso necessitar de um reforço, né, se o laudo identificar a necessidade de um reforço, aí vem o projeto de reforço, né? O projeto de reforço para locais que são inaptos, né, que tem alguma limitação estrutural. Então esse projeto de reforço também das estruturas metálicas pode ser feito por um engenheiro mecânico, tá? Então, olha só, já falei de laudo, agora estou falando do projeto, né? Se o laudo for inapto, você tem a oportunidade do projeto também. Além disso, a execução, né, a execução do reforço, ele também pode ser escopo de engenheiro mecânico. Então, o engenheiro mecânico ele pode acompanhar, ele pode laudar essa execução, né? Então, ele pode certificar que foi bem feita, que foi dentro do que ele projetou, né? Então, também é a incumbência do engenheiro mecânico fazer o acompanhamento, né, e a execução desse reforço estrutural, tá? E fora isso também, a gente tem projetos de estruturas metálicas personalizadas. Então, tem áreas, né, que você precisa fazer, às vezes, um galpãozinho, uma cobertura, alguma coisa nesse sentido, que também pode ser atribuído para o engenheiro mecânico. Se for estrutura metálica, ele pode tranquilamente projetar essa estrutura metálica para receber lá o sistema
fotovoltaico, tá, gente? Bom, se vocês estiverem, inclusive, gente, vocês estiverem assistindo aí que são engenheiros de produção e mecânico, engenheiro eletricista, né, de qualquer engenharia, quiser conhecer até um pouco mais aí do nosso setor fotovoltaico, o nosso curso Mestre Fotovoltaico, ele abrange aí toda uma empresa de energia solar. Então você vai ver que você vai ter oportunidades ali em diversas áreas, né, dentro de uma empresa de energia solar, e a gente já fala muito disso dentro do curso Mestre Fotovoltaico, tá? Que vai aparecer ali depois para vocês clicarem lá e acessarem a nossa página. Mas continua assistindo aí que depois a gente fala um pouco mais sobre isso, tá? Agora falando da cerejinha do bolo, né? Que acho que todo mundo quando pensa em energia solar, né? A gente fala de eletricidade, então a gente pensa numa engenharia elétrica, né? Então engenharia elétrica, obviamente, faz parte de muitas áreas dentro da energia solar fotovoltaica. O engenheiro eletricista ele tem por atribuição parte de potência, né? Então toda geração, distribuição, transmissão de energia é incumbência ali de engenheiro eletricista, né? De fazer projeto de subestação, de proteção, de tudo que está envolvido dentro da cadeia de distribuição de energia, tá? Além disso, você tem a área de telecomunicações também, que o engenheiro eletricista pode trabalhar. Você tem também uma parte de computação, né? Que algumas emendas de engenharia elétrica abordam também uma área de computação, uma programação ali, né? Não tão aprofundada como engenharia de computação, tá? Mas também tem essa atribuição. E também a parte de eletrônica, né? De componentes eletrônicos, eletrônica de potência, eletrônica analógica, eletrônica digital, tudo que está ali dentro de eletrônica também é incumbência de estudo e de mercado, né? Para o engenheiro eletricista. E a gente sabe, né? Que fabricação de inversor, de módulo fotovoltaico, por exemplo, tem muita eletrônica. Então, tem aí diversas áreas que o engenheiro eletricista pode trabalhar, e inclusive tem muita demanda no setor fotovoltaico. Vou falar para vocês de algumas atribuições, né, que o engenheiro eletricista tem dentro do setor de energia solar fotovoltaica. Você tem dimensionamento e modelagem de sistemas fotovoltaicos, ou seja, pegar todos os dados, né, de um cliente, transformar isso num projeto, é incumbência de um engenheiro eletricista. Então ele vai pegar todos os dados de consumo, do que o cliente quer produzir, transformar isso em real, um sistema fotovoltaico real, né? Ele vai pegar e trabalhar dentro dos números, né? Dentro de todos os fatores externos, de tudo que envolve, né, a produção de energia, e vai transformar isso em um projeto, né? Em um orçamento, principalmente, né, inicialmente, antes de fechar, e depois ele vai transformar isso num projeto. E, além disso, também tem modelagem, né, de sistema. Então, alguns softwares, né, são próprios para modelagem de sistemas fotovoltaicos. Eu até falei aqui em alguns vídeos no YouTube, né, em algumas lives, sobre o PVSys, por exemplo, né, que é utilizado para esse tipo de modelagem, tá? Além disso, venda, galera, venda consultiva. Então, um vendedor pode ser qualquer engenharia, tá, gente? A gente tem outras engenharias também presentes na venda de energia solar fotovoltaica, inclusive aqui na nossa empresa. Mas o engenheiro eletricista, né, ele tem também esse poder nas mãos, né, já que ele conhece tão bem da cadeia produtiva de energia, né, ele conhece bem da geração de energia, ele conhece os componentes muito a fundo, né, ele sabe de todas as variáveis técnicas que existem dentro da produção de energia. Então ele pode, né, com certeza, falar com muita propriedade, né, sobre a produção de energia solar. Então ele pode ser um vendedor nato, um vendedor muito bom, tá? Então também tem essa oportunidade, beleza? E não pense que venda é talento, você nasceu com o dom da venda. Venda é extremamente treinável. Meu sócio Vitor Peixoto fala muito disso aqui na Academia do Sol. Então assista vídeos aí sobre vendas também. E, mais uma vez, convido vocês ao Mestre Fotovoltaico, que fala muito sobre vendas também, muitas técnicas de venda, tá? Outra área que também o engenheiro eletricista pode trabalhar, homologação de sistemas fotovoltaicos. Então, para o sistema receber, né, o parecer de acesso da concessionária, ele precisa ser homologado lá dentro. Então, precisa ser feito um projeto, né? O projeto precisa de uma assinatura, inclusive de um engenheiro eletricista. Então, o engenheiro eletricista pode fazer também essa homologação de sistemas, né? Além disso, gerenciamento e execução de sistemas fotovoltaicos, né? Você pode gerenciar toda a execução das obras, né? Avaliar tecnicamente, criteriosamente, né? Se foi feito de forma correta, dentro das normas, né? Inspeção e comissionamento de usinas, então você pode fazer inspeções em instalações fotovoltaicas para ver se está tudo de acordo também. O comissionamento, você tem várias categorias, né, de comissionamento e de inspeção de sistema fotovoltaico, isso normatizado, tá? Então você pode utilizar vários equipamentos, megômetro, micromímetro, enfim, uma infinidade de instrumentos para realizar os ensaios, né, de comissionamento, tá? Isso também é atribuição boa para um engenheiro eletricista, depois emitir um relatório, né, e fazer todo o relatório do comissionamento do sistema fotovoltaico. OIM de usinas, tá? Então, operação e manutenção das usinas fotovoltaicas, você pode criar planos de manutenção, você pode criar uma operação para a usina, para deixar ela funcionando sempre, você manter
a produção de energia é extremamente importante, né, para a usina não parar de funcionar e ficar sem gerar energia e gerar um prejuízo, né? Você vai estar gerando energia, você vai deixar de economizar, né? Então é importante que essa área de OEM seja muito bem feita. E além disso, suporte técnico e sucesso do cliente está muito envolvido com a engenharia elétrica também, porque o engenheiro eletricista ele pode realizar como uma base técnica, né, todo o suporte, né, do pós-venda, né, da energia solar. Então, depois que o sistema é comercializado, você também tem que fazer um suporte, né? Então, e além disso, as distribuidoras também têm áreas, né, de suporte, então necessitam também de engenheiro eletricista para realizar o suporte, né, para o integrador ou para o cliente final, enfim, para manter a energia solar também rodando certinho, né, depois que é instalada. Então, é importantíssimo que tenha um suporte muito bem feito. Bom, galera, acho que a ideia era essa, né? Passar para vocês aí toda essa área da engenharia, né? Que é possível, né? Para não só a elétrica, né? Mas com outras engenharias também no setor fotovoltaico. Fica o meu convite aqui, é só clicar aqui embaixo. Curso Mestre Fotovoltaico extremamente completo, tá, galera? Lá dentro vocês vão aprender tudo de uma empresa de energia solar. Então, se você é engenheiro mecânico, engenheiro produção ambiental, engenharia elétrica, você tem oportunidade dentro do mercado fotovoltaico. E se você quer se tornar um especialista em energia solar fotovoltaica, fica o meu convite. É só clicar aqui embaixo que você vai acessar lá a nossa plataforma e acessar o curso Mestre Fotovoltaico e fazer esse curso que ele é muito bom. Beleza, galera? Bom, esse é o vídeo de hoje. Fica aqui meu agradecimento a todos e até a próxima. Valeu!